BR-TV. Vem que tem uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma, mão, lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma, lava outra, lava uma. Água uma, água outra, água uma. Água outra, água uma. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira. Lava uma mão, mão, água uma, mão, lava outra, mão, lava uma, mão, lava outra, lava uma. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor. Exemplos não faltam. Na linha de frente, nos hemocentros, onde os heróis anônimos dão um pouco de si, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. A você, doador de sangue, o nosso agradecimento pelo grande ato de amor. Mais do que nunca, você é necessário. Informe-se em um hemocentro e saiba como doar em segurança. Seja solidário. Doe sangue. 2021, vem que tem jornalismo, esporte, futebol, música raiz e muita diversão. 2021 na BR-TV. Vem que tem. No ar, Giro BR-TV. Apresentação, Adriano Martins. Olá, amigos, muito boa noite. Estamos aqui na BR-TV, no Giro BR-TV 2021. E aí, como é que foi de Natal? Como foi de Ano Novo? Terminamos mais uma etapa, né? A gente finalizou 2020, já começando com um novo projeto. Aqui estamos, iniciando o ano de 2021, ainda mais com esse lindo projeto de entrevista, uma série de entrevistas com os presidentes da Associação de Moradores de Volta Redonda, batendo aquele papo, conhecendo um pouquinho mais cada bairro, conhecendo um pouquinho mais cada trabalho de cada representante comunitário. E essa noite não poderia ser diferente. Uma sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021. Aquele abraço, excelente noite para vocês. Hoje, nós temos aqui para ser entrevistado o nosso amigo Ricardo Márcio Rodrigues, Yellow, conhecido como Yellow,
presidente da Associação de Moradores do Monte Castelo e o Núcleo de Área de Posse Jardim Tancredo Neves. Ricardo, muito boa noite para você, tudo bem? Boa noite, amigo, tudo bem? Então, Ricardo, como é que, aproveitando esse ensejo aqui de final de ano, início de ano, como é que foi aí para você 2020? Obviamente, com todas as dificuldades que nós enfrentamos, né? Com a questão da pandemia, da Covid-19. Traz para a gente um pouquinho como é que foi para você esse 2020 e agora as suas projeções para 2021. Antes da gente entrar aí já no assunto mais importante, que é falar da comunidade do Monte Castelo, do bairro Monte Castelo, e do seu mandato aí como presidente da Associação de Moradores. Então, 2020, né, foi um ano muito complicado para todo mundo, né? Não podia ser diferente para nós, principalmente para as associações de moradores. Foi um ano muito conturbado e a expectativa é que 2021 tudo vai se ajeitando, né? Que chegue essa vacina logo aí para a gente fazer um trabalho totalmente diferente aí na rua mesmo com todo o gás aí. Então, Ricardo, a gente sabe que todo início de ano, toda virada de um tempo, de uma data, a gente cria muitas expectativas e começa a nos projetar para aquela temporada, para aquele ano como é agora, né? Está começando 2021. E a gente quer saber um pouco aí dos trabalhos, né? Você à frente da Associação de Moradores. Há quanto tempo que você está no mandato aí como presidente? Então, eu entrei na Associação de Moradores em 2011 como diretor de esporte e fui até 2014, quando teve uma eleição para a Associação de Moradores, onde que eu vim como vice-presidente. E o amigo Edmo, ele veio como presidente, nossa chapa ganhou e a gente fez um acordo ali legalmente ali de cada um dele ficar o primeiro ano de 2014 e 2015 eu assumi como presidente. E a partir daí aqui eu estou. 2017, se eu não me engano, convocamos eleições, mas não tinha nenhuma chapa. Então eu continuei e aqui estou e esse ano, conforme for, dependendo da pandemia, eu pretendo estar convocando novas eleições aqui no Monte Castelo. E afirmo que sou Essa, candidato. essa sua participação desde 2011, ela está sendo contínua até agora ou houve algum tempo que você ficou de fora aí da associação? Não, de 2011 até o presente momento, sem interrupção. Então você atua. Então, aproveitando esse ensejo, desse tempo de atuação na Associação de Moradores, qual o balanço que você faz dentro desse tempo e agora você como presidente, estando presidente, qual o balanço que você faz dos trabalhos, da produtividade hoje da sua chapa à frente aí da Associação de Moradores do bairro Monte Castelo? Então, desde quando eu entrei, né, em 2011 como diretor de esporte, foram muitas conquistas, principalmente para a parte do núcleo Jardim Tancredo Neves, né, no Monte Castelo. Conseguimos muitas obras, vários muros de contenções, praças, a gente conseguiu muita coisa mesmo. E estamos lutando, né? Estamos lutando até hoje e nesses últimos 4 anos o que conseguimos foi muito menos coisas, teve uma quebra legal, mas fizemos muita coisa nesse período de 2011 até 2020. Foram muitas conquistas. O bairro melhorou muito. Você acredita que a pandemia que nós estamos aí vivenciando, como nós já mencionamos no início da conversa, afetou muito essa relação poder público municipal com as comunidades, com a população? Houve esse destaque, de repente, o governo municipal teve que priorizar algumas medidas e nesse meio
E nesse meio termo, nesse trabalho, houve uma dificuldade em atender as demandas do bairro? Então, para falar a verdade, esse ano que passou devido à pandemia, muita coisa em questão de obra a gente não conseguiu. Diálogo, conseguimos sim. Diálogo, a pandemia não atrapalhou diálogo nenhum com o governo anterior, mas muitas coisas se falavam, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Então eu acho que abalou um pouco sim. Diálogo a gente teve muito, mas conquista mesmo ficou muito aquém, digamos assim. Ficou prejudicado sim. Hoje, qual é a demanda mais contundente? A demanda que hoje ela depende de uma prioridade urgente do poder público para que o bairro seja estabilizado dentro desse meio tempo aí ainda indefinido, com questão de vacina, com questão de medidas para conter essa contaminação do vírus, da doença. Então, a gente carece muito, a maior nossa demanda que a gente precisa mesmo o Monte Castelo, digamos que é um bairro pronto, né? Tem algumas melhorias para fazer, sim. Transporte público na parte do Monte Castelo talvez é uma grande necessidade. A gente é muito carente disso. Mas o problema maior que a gente tem é muita falta d'água na parte alta do Monte Castelo, na Rua Maurílio Gomes, no asilo e no alto da Rua Gandhi ali. Digamos que as 15 últimas casas ali só vive com carro-pipa. Não cai água na torneira. O morador ele abre a torneira da sua casa, não tem água. É só abastecido, pode dizer que o ano inteiro só com carro-pipa. Isso é uma grande necessidade da população, principalmente da Rua Gandhi e do asilo ali também, que eles sofrem muito com isso. Já foi diagnosticado o problema desse não fornecimento de água aí, essa normalização da chegada da água nas residências, nas instituições que aí você próprio falou? Já conseguiram a autarquia, a empresa responsável aí pelo fornecimento de água, já conseguiu levantar o problema que acontece aí? Então, sim, a gente viu que fosse aprovado no orçamento participativo da prefeitura, nesse último mandato do ex-prefeito, que fosse feito um reservatório no alto lá do bairro. O que estava pegando era que o terreno é particular. O SAI tem que entrar com pedido para desapropriar o terreno e se construir o reservatório. Porém, a gente deu uma ideia que ficaram até de fazer, que eles colocariam uma bomba numa certa altura aqui na Rua Maurílio Gomes da Silveira, para ser exato, na praça do campo de futebol, faria uma rede nova e essa bomba ia mandar água com pressão para a parte alta, porque a água não tem pressão para chegar lá. Então, essa bomba, no nosso entender, ia amenizar muito o problema. E quando liberasse o terreno, quando desapropriasse, seria feito o reservatório. O SAI ficou de fazer, falou que verba tinha, e foi se passando ano, enrolou, acabou o governo e não foi feito. E agora a expectativa é com esse novo governo agora, que eu acredito muito. Já até andei conversando com o PC, com o novo diretor do SAI, e ele se prontificou em resolver esse problema para a gente o mais rápido possível. Então quer dizer que o bairro tem realmente uma dificuldade de abastecimento, existe aí uma dificuldade na questão de estrutura, né? Porque quando a água chega a passar aí para subir, essa água deve ir deve atender uma outra demanda a nível mais baixo e não consegue alimentar aí, abastecer essas ruas no bairro do Monte Castelo. A gente vendo isso, obviamente que agora
essa situação é transferida para uma outra gestão, né, que está começando agora também com muitas demandas, dificuldades, em visto ainda a pandemia que nós estamos vivendo ainda a medida, né, de contenção, toda essa questão aí da pandemia. E pelo que você falou, não deram data, né, mas está a cargo então do site, o site está ciente do problema e como você já mesmo falou, né, Ricardo, parece que há sim vontade de querer fazer, mas só vontade não é o suficiente, precisa realmente executar a obra. Ricardo, a gente quer falar um pouquinho, aí da dimensão hoje da população do bairro Monte Castelo, que é um bairro também tradicional em Volta Redonda, está num ponto estratégico, né, à margens aí de uma via que dá acesso até aos outros municípios e à cidade. Fala pra gente, hoje, os moradores, por exemplo, tem área de lazer, tem comércio aí suficiente para atender a população, a unidade básica de saúde aí atende bem a população. Como é que funciona hoje a vida do cidadão aí do Monte Castelo? Então, o Monte Castelo é um bairro onde que a gente tem bastante praça, tá? Principalmente no núcleo Jardim Tancredo Neves. A gente tem bastante praça. No Monte Castelo, questão de comércio, é um bairro praticamente boêmio, né? Com muitos bares, né, populares em Volta Redonda. É tipo um ponte da cidade até. E questão de comércio carece muito de uma farmácia, talvez uma loteria, uma casa lotérica e uma farmácia. A farmácia é o essencial aqui no bairro, que não tem. Qualquer coisa tem que ir para o centro. Embora não é longe, né, mas a gente tem essa dificuldade aí. E a gente é privilegiado por ser perto da vila, perto da Mauro Peixoto, perto da Terrado. Isso favorece muito a gente. Agora, o que a gente observou, eu que já às vezes aí no Monte Castelo, que a gente observou que ao longo desses anos, né, até acho que antes dessa última gestão também, parece que houve uma reestruturação na questão do trânsito, mãos, vias que foram tiradas mão dupla, que virou contramão, que pegou só um sentido. Essa foi uma reivindicação da população local e essas mudanças, elas atenderam realmente a carência, a necessidade dessa população que acessa o bairro para estar chegando à sua residência, para quem está saindo, para quem está passando também, de repente vai consumir algum produto, vai a algum comércio. Então, questão do trânsito, lógico que toda mudança às vezes favorece alguns moradores e atrapalha outros. Algumas mudanças até foi pedido da associação, pedido de moradores, porque a gente não faz nada que os moradores não queiram. Às vezes até tem uma divergência, mas a gente vai sempre pelos moradores. Mas algumas mudanças foi feito pelo poder público sem consultação e a gente brigando e mesmo assim a gente não voltaram atrás. O nosso trânsito, horário de pico, a principal do Monte Castelo ali, que é a rua São Sebastião, é muito complicado, principalmente quando chove, que o Monte Castelo virou rota de fuga da cidade. Então, o trânsito na principal é muito complicado em certos horários, e principalmente entre 5 e 6 horas da tarde. E quem vem das transversais se perde um bom tempo às vezes, para pegar a principal. O trânsito do Monte Castelo ele tem que ser visto com carinho, com muito carinho, porque horário de pico é complicado. Então quer dizer que o bairro ainda sofre com a questão aí do trânsito, mesmo com a mudança, com toda a reestruturação aí do trânsito nas vias do bairro, ainda Sofre, há sofre. um grande problema ainda na questão da viabilidade, do acesso, né? Enfim, que é um bairro que está aí coladinho mesmo
próximo aos pontos centrais de Volta Redonda e sofre muito com essa questão do trânsito. Já visto que Volta Redonda em si toda já é penalizada devido ao número de veículos, né, que aumentaram aí durante os últimos anos, e não seria diferente para um bairro que está tão perto aí do centro da cidade, né, recebendo toda essa carga de frota de veículos, e não seria diferente essa questão de sofrer também com essa tentativa do motorista desviar daí do trânsito pesado no centro de Volta Redonda. Eu queria falar também, o Ricardo, nós estamos conversando aqui com o Ricardo Márcio Rodrigues, o conhecido Yellow, presidente da Associação de Moradores do Bairro Monte Castelo. Eu queria falar sobre as vias aí dentro do bairro, buracos, manutenção, como é que está a situação aí? Então, no núcleo Jardim Tancredo Neves tá bem complicado. Tem uns buracos que tá muito complicado, tá causando acidente. É, não conseguimos êxito em resolver esse problema no governo anterior. Na parte de cima do Monte Castelo tem alguns, nem tanto na parte de cima, mas a gente tem alguns problemas. Mas no núcleo Jardim Tancredo Neves, no Monte Castelo, tá bem precário mesmo. Precisa de uma intervenção rápida. E esses buracos foi consequência dessas últimas chuvas, ou está desde o início do ano, foi ano retrasado? Como é que está do início do ano passado que eu estou falando, da questão das chuvas? Em relação aí a essa falta de manutenção, as ruas com buraco, enfim, fala pra gente. Pode-se dizer que desde do início de 2020, né? Já praticamente um ano que realmente esse tapa-buraco no Monte Castelo não foi feito. O SAI fez alguns buracos que não posso reclamar da questão da geriorreia referente ao SAI, porque o SAI também tem mania de fazer o buraco e no tampar, né? Mas eu cobrava e da parte do SAI a gente conseguia que fosse resolvido. Mas os outros que surgiu mesmo devido à chuva, isso, a gente não teve manutenção. Posso falar que a gente ficou um ano sem essa manutenção aí. Coisa que nesse governo eu acredito que já de início vai ser solucionado. Então, já que eu estou percebendo que você tem dado um destaque para o atual governo, para o prefeito recém-eleito, parece que o seu relacionamento com o prefeito Neto, ou melhor, com o seu não, com o relacionamento do bairro, da Associação de Moradores, parece que foi bem mais amistoso, né, do que da última gestão do prefeito Samuca. Procede esse entendimento? Sim, como é o governo anterior, eu falo lá atrás, quando eu entrei para a associação, em 2011 até foi 2016, né, quando o ex-prefeito, o Neto, né, ele saiu, tipo assim, a gente sempre foi muito atendido, sempre, num orçamento participativo, eu sempre consegui que as obras do Monte Castelo fossem realizadas. No governo Samuca, a gente foi muito bem recebido, sim. Ele era atencioso, marcava reunião com os presidentes, a gente tinha telefone de todos os secretários, mas não adianta a gente ter um relacionamento de conversar e obra mesmo que a população é carente e não acontecer. Né? Foi muita conversa e pouca ação. E com o governo Neto, ele sempre teve um carinho muito grande, não só pelo bairro Monte Castelo, como por toda a cidade. Então, eu me dou muito bem com o governo Neto e tanto que pode-se dizer que eles assumiram mesmo dia 4, né, que foi o primeiro dia útil após ele assumir. Tanto que a limpeza já está sendo feita no Monte Castelo, já conversei com o SAI, então tá muito bom, muito bom. Eu acho que vai ser igual nos anos anteriores de seu mandato. Monte Castelo acho que vai ser bem privilegiado com isso. Agora, fala pra gente, na sua opinião, na sua visão, qual foi a dificuldade que a sua gestão teve
com a gestão na prefeitura passada? Obviamente você falou aí que tinha os contatos, falava com os secretários. E qual era a dificuldade que você via para a execução dos serviços? Então, as associações, o serviço básico, limpeza, foi feito. Foi feito. O Toninho Oreste, quando estava como secretário de obra, o Zeca do SAI sempre nos atendeu muito bem, ficou as pendências, ficaram. Mas o orçamento participativo na gestão anterior, né, do governo Samuca não funcionou. Não funcionou. A gente, de 18 obras que a gente teve aprovada no orçamento participativo, onde que se trabalhamos, perdemos tempo ali se trabalhando, foi feito uma só. Então, a falta de atender o que era para ser feito, o que foi aprovado no orçamento participativo. Tanto que o nome já diz, orçamento participativo. Ele foi feito, foi elaborado e não se cumpriu. Esse foi o desagrado, no meu entender, até de muitos presidentes, mas eu falo por mim. Perfeito. Estamos conversando aqui com o Ricardo Márcio Rodrigues, o Yellow, né, conhecido Yellow, presidente da Associação de Moradores do bairro Monte Castelo e também ali do núcleo de área de posse Jardim Tancredo Neves. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta, Ricardo, a gente vai falar um pouco sobre a questão da FAM, que participou também do governo, que esteve aí junto do governo, né, passado. Acredito que ela deve continuar se fortalecendo mais forte agora, porque né, um governo municipal que não atua com as associações de moradores, com os bairros, com a comunidade, porque Volta Redonda relativamente é um bairro, é uma cidade periférica, né? Na sua grande maioria, haja visto que o centro de Volta Redonda é constituído por bairros, né? Bairros residenciais. E a gente vê que a grande área aqui ocupada é por áreas de periferia. E se um governo municipal, por exemplo, como Volta Redonda, não procurar trabalhar dentro né, dessas comunidades, dentro desses bairros, e interagir e ter essa comunicação, e ao mesmo tempo não só a comunicação, como também a execução dessas obras, acredito que será um governo fracassado, um governo que não conseguir fazer isso. Então é muito importante que as autoridades se atentem para isso. Mas a gente volta do intervalo conversando sobre isso. VRTV, aqui você fica sabendo o que está acontecendo dentro da sua comunidade. Giro VRTV com você. 2021 vem que tem jornalismo, esporte, futebol, música raiz e muita diversão. 2021 na VRTV. Vem que tem. Uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma, mão, lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma, lava outra, mão, lava uma. Água uma, água outra, água uma, mão, água outra, água uma. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira. Lava uma mão, mão, água uma, mão, lava outra, mão, lava uma, mão, lava outra, lava uma.
tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor. Exemplos não faltam. Na linha de frente, nos hemocentros, onde os heróis anônimos dão um pouco de si, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. A você, doador de sangue, o nosso agradecimento pelo grande ato de amor. Mais do que nunca, você é necessário. Informe-se em um hemocentro e saiba como doar em segurança. Seja solidário. Doe sangue. 2021, vem que tem jornalismo, esporte, futebol, música raiz e muita diversão. 2021 na VRTV. Vem que tem. Muito bem, você estava vendo aí as imagens aí do bairro Monte Castelo, os trabalhos também com acessibilidade, né? A gente está acompanhando aí na produção técnica aí do nosso querido Moisés Eduardo e também a Fatinha auxiliando. E aqui estamos da VRTV apresentando o Giro VRTV nessa sexta-feira, a primeira do ano. A questão da nossa lista, né? Uma série de entrevistas de presidente de Associação de Moradores de Volta Redonda, e nós estamos conversando hoje aqui com o Ricardo Márcio Rodrigues, o Yellow, conhecido aí pela comunidade do Monte Castelo e adjacente. Eu iria falar um pouquinho sobre a questão do relacionamento com a Associação de Moradores aí, da Associação de Moradores com a FAM, que é a Federação das Associações. Fala pra gente um pouquinho desse elemento e como é que tem sido esse trabalho em conjunto aí. Então, a Associação de Moradores do Monte Castelo, ela é federada à FAM. A FAM tem ajudado muito as associações, né, que nos fortalece muito. E falar da FAM da Fátima, é uma pessoa muito muito boa, muito humana, que está sempre prestes a atender os presidentes de associação, e ela sempre nos ajudou bastante. Perfeito. E você, como aí presidente da Associação de Moradores do bairro Monte Castelo, como é que o relacionamento de vocês aí com os bairros vizinhos? Existe uma mobilização em conjunto? Você senta às vezes para conversar com os presidentes aí em volta, dos bairros próximos aí do Monte Castelo? Existe uma mobilização local? Tem acontecido algo nesse sentido? Então, eu falo que eu sou privilegiado. A presidente da 60, a Soninha, é uma grande parceira. Às vezes ela fica sabendo de algum probleminha no meu bairro, eu fico sabendo no bairro dela. A gente está sempre em comunicação, sempre em comunicação. A relação Monte Castelo com a 60 é muito bom, tá? Tem o Fábio da São Geraldo também, que é muito parceiro, a gente tem muito diálogo. A São João, que no momento, né, não tem presidente, está sem presidente, mas Monte Castelo é bem seguido pelos vizinhos. A linha da 60 e o São Geraldo, o diálogo nos ajuda para fazer um bairro melhor. Maravilha, isso é muito bom, isso é muito importante, porque vocês acabam unificando, dando mais força ao que já é forte para militar e buscar aquilo que se precisa para toda essa área aí, que é uma área muito importante de Volta Redonda. Agora nós queremos falar de eleições. Você que já antecipou aí para gente, que está desde 2011 dentro da associação. A gente sabe que a Associação de Moradores é um trabalho árduo, né? Precisa de dedicação.
obviamente que não é remunerado. E eu vou, por etapas aqui, te questionar. Como é que você acha esse modelo de associação? Está ultrapassado? É, Você acha que deveria ter uma verba destinada às associações, uma verba pública ou um incentivo? Que forma que você vê que o poder público poderia contribuir com as associações? Então, você colocou um ponto que é bastante importante. Como você disse, a associação, a gente não é remunerado, é um trabalho voluntário, árduo. A gente gasta dinheiro para fazer ofício, passagem, o nosso tempo, a gente dedica muito no nosso tempo. Às vezes a gente deixa a família de lado para correr atrás dos problemas do bairro. E vejo sim que está ultrapassado. Somos os olhos do prefeito, né, digamos assim, somos os olhos da cidade, onde que os presidentes de associação levam os problemas para o prefeito, até facilita o trabalho do prefeito, dos secretários. E a gente não tem nessa questão apoio nenhum. Eu acho que tinha que se os vereadores de Volta Redonda tinham que pensar nisso, fazer um projeto, que o presidente pudesse usufruir de um cartão, né, para se locomover, para resolver os problemas em prol da associação. E porque está resolvendo o problema da cidade, está lutando por uma cidade, um bairro melhor. Então, talvez uma remuneração, não digo nem uma remuneração, mas uma ajuda de custo para que a gente ajudasse a gente melhor no nosso trabalho. Então, Ricardo, em algum momento você ouviu alguém pensar nesse sentido? Ouviu alguém com alguma ideia que pudesse levar isso à Câmara? Você já viu algum vereador em Volta Redonda prestar essa atenção com as associações, com as comunidades? Já visto que a gente vê muito vereador frequentando os bairros no sentido de querer levar votos, ganhar votos, né? E muitas vezes eu acho isso traz até uma tristeza para o coração de um presidente de uma associação de moradores, por exemplo. Ele fica muito, às vezes, angustiado, chateado, que quando o vereador, o candidato a vereador, ou que vai aí ao bairro, que procura o bairro, que procura a população, visando atender algumas demandas, mas no sentido de ganhar uma popularidade, ganhar votos. E muitas das vezes ele não vai no centro do problema, que é, às vezes, fortalecer aquela comunidade, fortalecer o bairro, com uma visita ao presidente da Associação de Moradores, visitar, por exemplo, a sede. E é uma pergunta que eu vou aproveitar que abrir um parênteses. O bairro Monte Castelo, ele tem uma sede hoje própria, tem um espaço próprio para que possa atuar? Então, quanto aos vereadores, infelizmente, não vi nada. Nenhum vereador nunca vi se preocupar com a associação de moradores. Para te falar a verdade, que não vejo até hoje. Vamos ver que surgiu vereadores novos agora, né? Nessa eleição teve uma mudança considerada, que esses novos aí pensem em ajudar as associações, mas até hoje nenhum, não vejo de 2011 para cá, nunca vi nenhum vereador se preocupar com as associações de moradores. E só aparecem no bairro de 4 em 4 anos. E só para ganhar voto. Vem com mentira, com promessa. Isso realmente irrita e eu bato de frente mesmo com muito deles. Já bati de frente porque muitos falam que fez alguma coisa no meu bairro, mas eu sou bem taxativo. Quando faz, eu elogio. Quando não faz, eu critico. E no meu caso, só aparecem de 4 em 4 anos, como na maioria dos bairros, só para ganhar voto, mas não se preocupa com a população em geral em termos de associação de moradores. E quanto à pergunta se a associação nossa tem sede, infelizmente a gente não tem sede, não tem sede própria. Era até uma questão que os vereadores podiam lutar em prol. Faz-se tanta obra na cidade, mas que arrumasse, fizesse uma sede, trabalhassem junto, cedesse um espaço. Tem tanto espaço público aí nos bairros.
e para a associação ter sede, porque uma sede é muito importante. A população muitas das vezes não sabe onde procurar a associação. No meu caso, eu até usei como a tecnologia, né, que a gente tem que aproveitar a tecnologia. Eu fiz grupos de WhatsApp em prol do bairro, onde que eu tenho cerca de 400 moradores dentro desse grupo de WhatsApp, onde que a gente se comunica e ajuda a facilitar o nosso trabalho. E, obviamente, que você está usando dessa tecnologia para reunir aí, para mandar o recado, para ter a participação, né, desse público que é da sua região, que é do seu comando aí, que está sob o trabalho da Associação de Moradores do Monte Castelo. Vocês, antes da pandemia, antes de todo esse processo que nós estamos passando, por esse período que nós estamos passando, como é que vocês faziam para se encontrar, para se reunir? Como é que era discutido as ideias? Então, é um, é um problema, né? A gente também carece muito da participação dos moradores. Mesmo antes da pandemia, muitos presidentes sofrem porque a gente marca reunião, divulga reunião e a população não é muito participativa nesse ponto. A população, eu entendo que para ela tem que participar. E já antes da pandemia, quando a gente fazia reuniões, a presença era pouca. Então, o que a gente mais se discute que ajudou muito é o grupo de WhatsApp. Vem um morador, dá ideia. Então, acabou que a tecnologia mesmo ajudou. A pandemia, nesse caso, não fez muita diferença, não, porque a população já não participava tanto nessa questão. E o convite para pedir à população para participar mais, para cobrar mais, mas também participar. Então, a gente sabe que a tecnologia ela viabiliza, né, essa comunicação, essa aproximação, mas muitas vezes fisicamente a coisa não acontece porque nós temos que sair um pouco do mundo virtual e para o mundo físico, quando a gente vai, por exemplo, formalizar um pedido, protocolar um pedido, né, como uma demanda, uma limpeza, uma capina, um recolhimento de entulhos, a gente precisa sair desse mundo virtual, formalizar esse pedido e ir até o órgão competente. E agora a gente vê, o Ricardo, que parece que é cultural aqui em Volta Redonda essa questão, por exemplo, dos presidentes que nós já conversamos, eles são iguaizinhos quando falam em relação à participação da população. O que você vê? Por que essa dificuldade? Por que essa falta, talvez, de interesse da própria população que tanto reclama, que tanto quer, que tanto cobra, e muitas das vezes ela se acha, porque paga os seus impostos altos, que vem sendo cobrados ali religiosamente os seus impostos, ela tem que pagar, senão muitas das vezes ela fica aí com a pendência. Como é que você vê essa da não participação em comunidade presencial? Então, a população tem que aprender que ela tem uma grande força, né? Quando a gente está unido, o nosso poder é muito maior. Então, às vezes, eu faço um pedido e levo até o poder público. Agora, a outra questão é esse pedido somente por mim. Agora, a outra questão é quando a gente se junta à população num só interesse e mostra para o poder público que a população tá pedindo e tá clamando. Então, infelizmente, eles dão muito mais atenção onde que tem um grupo maior necessitando de ajuda. Então, o povo tem que entender que eles têm que se unir, têm que ir nas reuniões, têm que participar, têm que cobrar e o retorno nosso vai ser muito maior. Um pedindo e um outro grupo muito maior pedindo, pode ter certeza que esse grupo maior vai ter maior êxito. Esse é meu entender. A gente tem que encontrar qual é a vacina, né, que a gente consegue acertar esse público e mobilizá-lo e a participar ativamente, né, presencialmente. Obviamente nós estamos vivendo uma pandemia, não é hora de motivar isso, mas uma consciência virtual, né, em grupos de redes sociais, a gente pode estar trabalhando isso, né,
os líderes das comunidades, dos bairros podem trabalhar isso, a própria cidade também pode trabalhar isso, a participação dessa população aí diante dos movimentos, diante dessas reuniões, por exemplo, que se fazem aí nas associações para estar buscando aquilo que deveria vir naturalmente. Haja visto que a correspondência, quando ela é de cobrança, ela né, na instância da cobrança, ela chega direitinho no dia certinho, no endereço certo. Então deveria chegar aí também esses benefícios na porta do cidadão sem ele ter que cobrar nada. Mas aqui se trata de Brasil, e não por se tratar de Brasil, mas por se tratar de uma cultura de que para ter aquilo que você precisa, tem que estar ali mostrando que você tem interesse, mesmo você pagando, você tem que mostrar interesse, mesmo você participando, você tem que mostrar interesse e vontade de cobrar para que essas realizações aconteçam. E a gente voltando aqui no assunto dos vereadores, a gente precisa realmente também, né, como você tem falado aí, sobre a questão desse grupo, né, de 21 vereadores que a gente não vê, parece, eu não sei a sua visão em relação a isso, a gente quer saber disso. Qual a sua visão? Porque parece que está faltando militantes no poder, não é, Ricardo? Parece que não tem pessoas que têm um histórico de militância, de conquista. Parece que alguém está chegando com uma estratégia, muitas das vezes fazendo uma campanha midiática, com uma certa publicidade. Muitas das vezes ele não é conhecedor de causa, porque se não for militante, ele vai ter uma dificuldade para estar desenvolvendo um trabalho dentro do poder público. Não é isso? Então, eu entendo que muitos vereadores, eu não vou falar todos, mas a grande parte deles está como vereador não para lutar por uma cidade. Muitos deles estão pelo salário, infelizmente. É triste falar isso, mas muitos estão pelo salário. A população é culpada disso. Na hora de votar, não escolhem, não procuram saber da característica da pessoa que ela está votando. Então, às vezes, vota porque um achou bonitinho, porque viu na internet, por causa disso, porque veio com algumas mentiras. Mas a população, ela tem que procurar pesquisar a história desse candidato. Infelizmente, muitos só vêm por causa do salário. Para ouvir de vereador, pô, você está na associação até hoje, Ricardo? Pô, duvido que eu ia ficar esse tempo todo sem ganhar nada na associação. Então, quer dizer, eu estou na associação desde 2011, é um trabalho árduo, mas por amor ao bairro e por gostar do que eu faço. E os vereadores que entram hoje, a grande maioria, só está visando dinheiro, infelizmente. Então, quando a população não enxergar isso, não começar a procurar, pesquisar cada candidato, o seu histórico, o que ele faz, o que ele faz de bem para um bairro, para uma cidade, eu acho que a gente vai continuar sofrendo com os vereadores que a gente tem, infelizmente. Que são os fiscais oficiais para que as obras aconteçam, para que a cidade anda, né, para que a cidade evolua. Infelizmente, muitas vezes os problemas acontecem devidamente a essa não fiscalização, essa falta da presença do vereador, que muitas vezes chega lá na terça e quando é quinta está indo embora e vai trabalhar, fica alguns minutos dentro da Câmara Municipal e, na minha opinião, e que agora estou colocando uma opinião minha, visão minha, que muitas vezes deveriam trabalhar 24 horas, aquela Câmara Municipal deveria ficar 24 horas aberta a atender qualquer tipo de necessidade da população, mesmo lá não sendo hospital, mesmo lá não sendo Secretaria da Saúde, mesmo lá não sendo Secretaria de Obras, mas deveria ter um plantão pronto a atender, principalmente também as associações de moradores que vivem 24 horas andando no seu bairro. E o que me impressiona em você, até esse tempo todo, à frente da Associação de Moradores, haja visto que não é remunerado, e também a gente sabe das dificuldades que enfrenta o presidente da Associação de Moradores, que muitas das vezes ele acaba desistindo, né? Porque a situação, as adversidades que ele enfrenta, a falta de condição, a falta de alguém olhar para esse meio, para essa comunidade, para esse grupo e fortalecer cada vez mais
a gente dá exemplo de alguns bairros, né, fora do município aqui da região, por exemplo, ou alguns bairros de alguns municípios da região, a gente vê muito isso no Rio, que as comunidades, as favelas, do outro lado das favelas, muitas das vezes têm um poder de força muito maior do que um bairro central, tem um poder de força muito maior de qualquer outro lugar da cidade, porque a população naquela localidade se une e muitas das vezes eles buscam essas forças que há interesse dessas grandes massas também, desses grupos que muitas das vezes não tiverem esses aliados como as comunidades, eles não conseguem realizar o seu trabalho também na Câmara, como na Prefeitura, como na LERJ, enfim, como um cargo político, num cargo político. Então, o que está faltando para a gente em Volta Redonda, acredito muito nisso, a gente está falando da cidade que a gente vive aqui, a gente conhece o local, está faltando isso, fortalecer a força do povo. O povo ele está deixado de lado. O povo só tipo assim, o povo é usado para fortalecer aqueles que têm interesses pessoais, que têm interesse próprio, que não tem interesse que é o coletivo. E política, ninguém é obrigado a entrar. Ninguém deveria reclamar da política como, eu sou perseguido, porque eu sou cobrado. Na verdade, ninguém entra na política por obrigação, entra por opção, né? Então, se a pessoa não está satisfeita com aquele trabalho de ser um vereador, ser um prefeito, que não quer ser cobrado, que não quer fazer obras, que ele abra espaço para quem queira, né? E fortaleça alguém que realmente é da comunidade, é da cidade, é que milita pela cidade, que luta 24 horas, que não dorme por causa disso e que dê espaço a essas pessoas ou às vezes dá estrutura para essas pessoas atuarem. Falta muito isso na nossa política, a gente vê isso muito nessa política local. Na verdade, o que acontece muitas das vezes aqui são aproveitadores que querem se realizarem pessoalmente. E muitas das vezes a população está sempre caindo nessa ladainha, sempre nessa historinha, e a cidade não vai para frente. É necessário que a população acorde, abra os seus olhos, entenda que política não é isso que nós vemos aí. Não é um favorzinho que alguém faz a você, que você deve colocar o seu voto nele. Pelo contrário, você deveria distanciar o seu voto desse candidato, né? Não é qualquer bobeirinha, porque aquela pessoa levou para mim um pedido para alguém e a prefeitura veio aqui, tirou o entulho, tirou alguma coisa da minha porta. É muito mais do que isso. O valor do seu voto é muito mais do que isso. Então é necessário a gente mudar essa concepção de entender que para eleger alguém, basta ele passar uma linha no fundo da agulha para a gente ficar satisfeito e trocar o nosso voto e dar o nosso voto a ele. Mas, Ricardo, eu sei que o nosso tempo já excedeu, a nossa entrevista ela foi rendendo de acordo com o tempo. Eu gostei muito de estar falando com você. A gente está conhecendo você agora através da nossa entrevista, da participação aqui na BR-TV, no Giro BR-TV. Eu quero deixar suas considerações, abrindo aí um parênteses para você falar do chamado aí para as próximas eleições, se acontece esse ano, você já adiantou que é candidato, e qual a sua visão diante aí de um novo mandato, se possível? Primeiramente, eu agradeço a oportunidade, tá? As associações precisam disso, desse apoio, tá? Agradeço muito a Giro TV, tá? Pelo convite, tá? E espero voltar mais vezes. Quanto à eleição, vai depender muito por causa da pandemia. Eu já fiz o pedido para a Fátima na FAM, então não tem uma data, né? Provavelmente vai ser depois da vacina, lá para julho. Se tudo estiver bem, a gente vai fazer por essa data. Venha um candidato, continuo e vou lutar sempre pelas comunidades e espero que as associações também se unam mais para a gente ter representantes das associações de moradores lá dentro da Câmara. Para você ver, não tem ninguém lá de associação lá dentro, pessoas que lutam pelo povo por amor, mas não tem ninguém lá. Então, eu agradeço vocês, tá? Eu espero isso, que essa pandemia vá embora logo, para a gente correr, fazer novas eleições, se Deus quiser, continuar 2021, 2022 aí, e lutando em prol da população. E a população sabe que pode contar comigo. Eu só queria falar uma coisa também, que a gente da Associação de Moradores, a gente também está buscando parcerias. Hoje a gente fez uma reunião com o
Colégio Rondônia, e através da educação e através das escolas unindo, a gente vai conseguir um futuro melhor, tanto para a sociedade, em geral, tá? Então, agradeço aí a oportunidade. Muito obrigado a vocês. Não, a gente que agradece a sua participação, Ricardo. Olha, e abrindo para você esses canais, a VRTV, nós temos também a Rádio Acesa, que são 2 meios de comunicações que representam bairros periféricos de Volta Redonda, que representam a cidade, que estão abertos seus canais para essa prestação de serviço. A nossa função aqui é falar dos bairros, falar das comunidades, da periferia, falar das necessidades, falar das carências que a população de periferia sofrem hoje, muitas vezes com descaso, sofrem muitas vezes com esquecimento, com falta de atenção, como nós já abordamos aqui na nossa entrevista. E nosso canal está aberto para você, o telefone depois eu vou dispor para você o telefone da rádio também, para qualquer momento você estar conversando com a gente, passando as informações daquilo que vocês estão buscando, estão discutindo, porque não todos os bairros de Volta Redonda são contemplados com algum meio, e muitas vezes a gente vê isso nas associações também, na diretoria, dificuldades com o meio de comunicação, apesar de que eu não sei se a diretoria, o estatuto de vocês comporta o meio de uma pessoa para assessoria de comunicação, que a gente vê também uma grande necessidade para a Associação de Moradores também atuar dessa forma, comunicar, e muitas das vezes existe essa dificuldade, que obviamente nem todo mundo que é presidente nasce para o meio, é necessário alguém estar auxiliando, e a gente está tentando cumprir esse papel, fazer esse papel de representar a voz do presidente, do representante das comunidades de Volta Redonda, dos bairros de Volta Redonda, para a sociedade, né? Muitas das vezes falta isso, mas às vezes não é por o que vocês não querem, né? Porque os presidentes não querem, porque existe essa dificuldade, às vezes, muitas das vezes, levantar alguém no bairro, encontrar alguém no bairro que já tem uma habilidade ou que se desperte para a comunicação, porque isso não é um problema da associação, é um problema prático, estrutural da cidade, que muitas das vezes o acesso, às vezes um curso de comunicação, ele é privado, o acesso a ele tem que ser pago e não é um pequeno valor. E muitas das vezes uma criança cresce na escola, ela vem estudando na escola, e muitas das vezes ela tem que focar a formação dela para um outro meio que nem espaço de atuação na cidade ela tem, né? E muitas vezes ela troca a aptidão pela necessidade econômica, pela necessidade financeira. E muitas vezes ela tem que optar o curso, não, faz esse curso, porque esse vai te dar dinheiro. Você não vai ter que sair até de Volta Redonda, porque às vezes aqui não tem nem estrutura para aquela formação, não tem nem campo de atuação para aquela formação. E muitas vezes a gente perde pessoas que deveriam estar atuando naquilo que amam, naquilo que querem, para se realizarem, né? E muitas das vezes ela troca a realização pessoal, né? Porque nem tudo é salário, nem tudo é dinheiro. Eu falo muito isso com propriedade. A nossa realização é aquilo que a gente faz, que a gente escolhe para fazer. E muitas das vezes, muitas pessoas, elas não são felizes ganhando até um bom salário, porque não estão no meio em que elas queriam estar, né? Atuando, fazendo aquilo que elas querem. Então, precisa muito disso. E nós estamos aqui tentando mobilizar as comunidades, mobilizar as associações, os presidentes, para estar atuando junto da gente nessa forma de comunicar, de levar até vocês, levar vocês até as comunidades, levar até a cidade, colocar a voz de vocês ativa. Eu aqui agradeço pela honra da sua entrevista, pela honra da sua conversa aqui com a gente, falando um pouco do seu bairro, do seu mandato aí, da sua área de atuação. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço de coração, tá? E essa entrevista, esse apoio de vocês só vai fazer a gente crescer ainda mais. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito bem, conversamos aí com o Ricardo Márcio Rodrigues, o Yellow, conhecido aí como o presidente. Ele, na verdade, ele não só conhecido, como ele é o presidente da Associação de Moradores do bairro Monte Castelo, e ali o complexo também, Jardim Tancredo Neves. Gente, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a vocês pela audiência. É isso, o nosso canal de comunicação, VRTV, aí na direção da presidência do nosso amigo Moisés Eduardo, junto da parte técnica também Fatinha auxiliando, e aqui a minha apresentação do Adriano Martins. Quero agradecer a vocês por mais uma vez, por mais uma oportunidade, e dizendo a vocês, estaremos aqui na próxima sexta-feira a partir das 8 da noite,
com mais uma entrevista, com mais um líder comunitário, conversando com vocês sobre os bairros, sobre a cidade, sobre tudo que nos interessa e que nos venham fazer cada dia mais melhor e conquistadores daquilo que a gente paga já por antecipação. Um grande abraço, excelente noite, Giro VR TV, sempre perto de você. 2021 vem que tem jornalismo, esporte, futebol, música raiz e muita diversão. 2021 na VRTV. Vem que tem. Uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma, mão, lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma, lava outra, mão, lava uma. Água uma, água outra, água uma. Mão, água outra, água uma. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira. Lava uma mão, mão, água uma, mão, lava outra, mão, lava uma, mão, lava outra, lava uma. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor. Exemplos não faltam. Na linha de frente, nos hemocentros, onde os heróis anônimos dão um pouco de si, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. A você, doador de sangue, o nosso agradecimento pelo grande ato de amor. Mais do que nunca, você é necessário. Informe-se em um hemocentro e saiba como doar em segurança. Seja solidário. Doe sangue. 2021 vem que tem jornalismo, esporte, futebol, música raiz e muita diversão. 2021 na VRTV. Vem que tem. Vem que tem. 2021 vem que tem jornalismo, esporte, futebol, música raiz e muita diversão. 2021 na VRTV. Vem que tem. Uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma, mão, lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma, lava outra, mão, lava uma. Água uma, água outra, água
quarta, quinta e sexta-feira. Na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira. Lava uma mão, lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma. 2021 vem que tem jornalismo, esporte, futebol, música raiz e muita diversão. 2021 na VRTV. Vem que tem.